Octanage Podcast, sua dose semanal de inspiração para empreender. Com você, time Octanage, Vinícius Faquineto e André Piazza. Bem-vinda e bem-vindo ao Octanage. Eu sou André Piazza, host desse podcast junto com o Vinícius Faquineto. Todas as semanas entrevistamos empreendedores incríveis, gente de fibra como eu e você, com histórias de colocar ideias em prática. Nosso objetivo é formar um grande time, contando histórias de transpiração. Queremos inspirar uma nova mentalidade para impulsionar você a empreender mais e melhor, através de dicas práticas sobre empreendedorismo. No octanage.com você encontra os recursos mencionados neste episódio. Livros, filmes, pessoas e recursos para ajudar você a transformar o seu negócio. Acesse octanage.com/e041 para fazer o download dos recursos deste episódio. Nosso convidado especial de hoje é líder de vendas e marketing digital com mais de 15 anos de experiência em grandes empresas, nas quais ajudou a gerar mais de 100 milhões de reais em vendas. Já faliu 4 vezes, foi demitido 3 vezes, mas nunca deixou de lado o seu propósito de vida e os seus valores: transformar as pessoas na sua melhor versão. Formado em marketing de varejo, pós-graduado em marketing digital pela ESPM. Daniel Vargas, seja muito bem-vindo. Olá, André. Olá, todos os ouvintes do Octanage. Eu quero dizer que é uma honra imensurável estar aqui com vocês neste programa, neste podcast, que eu já acompanho desde a sua criação e, na verdade, já acompanho o André e o Vinícius há um bom tempo, desde que trabalhamos juntos em outras empresas aí, por este mundo afora. E é uma honra imensa estar aqui com vocês. Muito, muito obrigado pelo convite. Espero poder agregar com a minha experiência, com o meu conhecimento, para ajudar a crescer cada vez mais o Octanage. Daniel, a honra é toda nossa. Estou muito contente de te ter hoje aqui conosco e compartilhar aí a tua experiência com a nossa audiência aqui no Octanage. Para quem ainda não conhece o Daniel, fala um pouco mais sobre a tua vida pessoal e conta alguma coisa que eu não tenha mencionado durante a tua apresentação. Claro, vamos lá. Bom, eu sou natural de Porto Alegre, vivo aqui em Porto Alegre, no sul do Rio Grande do Sul, no sul do Brasil, não no sul do Rio Grande do Sul ainda. Então, no sul deste Brasil varonil, Brasil imenso, e moro aqui desde que nasci. Já tive experiências morando fora do Brasil, morei nos Estados Unidos por 6 meses, fiquei na Califórnia lá, curtindo a vida quase que adoidado neste período em que fiquei lá em 2015. Foi muito legal, uma experiência riquíssima, que eu vivi no Vale do Silício. Então também tem algumas histórias legais lá, caso vocês queiram ouvir, a respeito da minha experiência na Califórnia. É muito importante também salientar o time de futebol para o qual eu torço, que também tem a ver com empreendedorismo, que é o Grêmio Futebol Porto Alegrense. Eu sou apaixonado por cachorros, sim, sou cachorreiro. Eu tenho uma cadelinha chamada Costelinha. Tenho uma namorada que é a mãe da Costelinha, a Paulinha, e vivo aqui no Rio Grande do Sul, feliz da vida, em busca da melhor versão de mim mesmo, ajudando a transformar as pessoas na melhor versão delas mesmas. Tá dada a letra então, Daniel. Tu construiu ao longo desses anos, através dessa experiência incrível na carreira então de marketing, na carreira de vendas, e agora ajudando as pessoas a justamente descobrir e se tornarem a melhor versão de si mesmas. Sobre os frutos dessa experiência, Daniel, qual a sua maior competência hoje? Olha, o melhor que eu obtenho, né, da minha experiência, ajudando as pessoas a crescer, a ser melhor no dia a dia, tem uma lição que eu aprendi, que é a gente procurar ser 1% melhor todos os dias. Então, se eu conseguir estimular as pessoas a acordar no dia seguinte e se tornar pelo menos 1% melhor que no dia anterior, ao final do ano, qual é o percentual disso? 365% melhor? Então, olha o quanto que a gente pode melhorar a pequenos passos. Então, eu aprendi que as pequenas conquistas, elas ajudam na construção de algo muito maior. E muitas vezes a gente olha, né, quando a gente está aprendendo alguma coisa, ou mesmo quando estamos ensinando, no começo da carreira a gente tenta olhar para coisas grandiosas, para feitos magníficos, né, que chamem a atenção do mundo, mas às vezes a gente esquece de olhar para aquele pequeno passo e depois aquele outro pequeno passo e o seguinte passo, que juntos vão construir uma caminhada interessante rumo ao objetivo, rumo
a versão melhor de si mesmo. Então, olhar para os pequenos detalhes e ajudar as pessoas e entender as pessoas naquilo que mais, de fato, interessa a elas serem melhores, isso contribui para o crescimento das pessoas. Então, muitas vezes, a pessoa diz que tem determinado objetivo, mas por trás daquele objetivo existe uma coisa maior, uma causa maior, algo mais relevante do que aquele objetivo simples. Às vezes a pessoa quer comprar um carro, mas por que a pessoa quer comprar um carro? Para ter status. Mas por que a pessoa quer ter status? Para se sentir parte da sociedade. Mas por que a pessoa quer se sentir parte da sociedade? Porque faz parte do ser humano viver em comunidade, em sociedade, ele se sente pertencente àquilo. Enfim, tentar desvendar quais são os mistérios por detrás de objetivos que estão muito alto nível ajuda as pessoas a crescerem e se desenvolver. Quando tu olhas lá no fundo do âmago, né, e entende as motivações, as razões da pessoa, as verdadeiras razões, as mais íntimas razões, tu consegues de fato ajudar a pessoa a crescer. Essa é uma descoberta pessoal, do propósito pessoal, e na verdade tu acaba ajudando as outras pessoas a descobrirem o seu próprio propósito e as suas motivações mais profundas, que estão relacionadas em geral com os valores delas. Daniel, nessa caminhada, nessa jornada, nem tudo é um mar de rosas. Você deve ter passado por dificuldades ao empreender e ao tentar trazer projetos, transformar eles em prática, colocá-los em prática. Qual o seu momento mais difícil como empreendedor? Olha, primeiro que eu tento encarar não só os momentos difíceis, mas os momentos em que a coisa não deu certo, não como uma derrota, mas sim como um aprendizado. Porque eu acredito que na vida a gente não perde, a gente ganha ou aprende. Então, dos aprendizados que eu tive, e foram muitos, e todos os dias, obviamente, a gente está aprendendo, eu entendo que se conectar a pessoas que tenham os mesmos valores que você vão te ajudar a construir algo maior. Não necessariamente pessoas que pensem igual a você. Não, a pessoa não tem que ter exatamente o mesmo pensamento. Até porque, senão você vai estar se aliando a um irmão gêmeo, vocês não se complementam e aí a coisa não vai andar. Não adianta eu ser bom em marketing, em vendas e me aliar a outra pessoa, e ter apenas um sócio que também é bom em marketing e vendas. Tá, e aí? Quem é que vai fazer a administração do negócio? Quem é que vai fazer a parte fiscal, a parte contábil? Quem é que vai fechar os contratos, o jurídico? Como é que vai funcionar isso aí? Então, se aliar a pessoas que tenham pelo menos valores semelhantes, não necessariamente iguais, mas semelhantes aos teus, vão te ajudar a crescer e a construir algo maior. Então, um dos exemplos que eu tenho foi um exemplo recente de uma sociedade que eu fiz com outras 2 pessoas, onde depois de ter feito a sociedade naquela empolgação em que todo mundo tinha uma grande contribuição a dar, mas depois de ter iniciado a sociedade é que a gente teve uma conversa sincera sobre valores. Quando eu me dei conta que as coisas não estavam indo da maneira que cada um esperava, e aí respeitando os interesses e valores de cada um, eu puxei uma conversa, vem cá, vamos sentar, vamos conversar, o que cada um espera desse negócio? O que cada um espera da sua vida, e como que esse negócio pode ajudar a criar algo melhor? E quando me dei conta de que os valores eram muito diferentes, a gente refletiu, conversou bastante e optou por cada um seguir o seu caminho. Isso é um grande passo de maturidade, não é mesmo? Porque saber que, na verdade, você precisa explorar essas expectativas, entender os valores e por que as pessoas estão aqui de fato, já é uma grande descoberta. E o segundo, colocar isso em prática e conseguir, na verdade, terminar uma sociedade, na verdade, com um aperto de mão, e cada um segue o seu rumo numa boa. Isso aí é um grande passo de maturidade, parabéns por essa descoberta, Daniel, e colocar, na verdade, isso aí em prática, Muita gente fala e às vezes a gente não consegue fazer isso acontecer. Falando sobre o seu empreendimento, Daniel, turbine o seu LinkedIn. Qual o problema que você resolve nele? Olha, eu ajudo as pessoas a serem encontradas pelo LinkedIn, seja o motivo que for dessa pessoa. Por exemplo, a pessoa muitas vezes está lá no LinkedIn porque está com interesse em encontrar um novo emprego, trocar de emprego. Enfim, a gente vive num país que tem muitos milhões, 13 milhões de desempregados.
as pessoas querem encontrar um emprego rapidamente, facilmente, enfim, da melhor forma possível. Mas não só isso. O LinkedIn também ele ajuda as pessoas a melhorar a sua marca pessoal. E aí talvez o emprego é uma consequência disso, uma consequência de uma melhora na sua marca pessoal. E o Turbine Seu LinkedIn nasceu como um experimento de um curso que eu fiz em 2015, que é o Empretec do Sebrae, que aliás eu super recomendo. Quem quer ser empreendedor, quem já está na vida de empreendedor, faça o curso Empretec do Sebrae. Ele, assim, ó, a vida é antes e depois do Empretec, porque realmente é um curso de 5 dias, se não me engano, que te leva a exaustão de conhecimentos que você precisa adquirir, conhecimentos e principalmente comportamentos que o empreendedor precisa adquirir ou desenvolver para, de fato, ter um negócio, ter uma empresa e fazer acontecer. E resumindo, né, o Turbine Seu LinkedIn ele ajuda a resolver o problema da pessoa ser encontrada numa rede social que pode te gerar um novo emprego e ou oportunidades de negócios. Baseado nessa experiência de ajudar as pessoas, então, a construírem perfis que são mais críveis, que passam credibilidade e levam elas a, na verdade, superar um momento da vida, da carreira delas e tomar novas direções. Quais as dicas que tu tem para nós para como turbinar o LinkedIn pessoal? Olha só. Bom, eu tenho algumas dicas, né? E eu quero começar dizendo uma frase de cunho próprio, que é o seguinte: a melhor forma de encontrar um novo emprego é ser encontrado por ele. E para ser encontrado por um novo emprego, você tem que ter o seu perfil do LinkedIn minimamente bem preenchido. A começar pela foto, né? A gente não pode colocar a mesma foto que a gente usa no Facebook ou no Instagram lá no LinkedIn, a não ser que seja uma foto profissional, alguma coisa nesse sentido. Mas, normalmente, a foto do perfil do Facebook é a pessoa com chopp na mão ou na balada, ou de roupa de praia, o que for, e tá tudo certo. Para Facebook, tá tudo certo, porque o Facebook é uma festa. O Facebook, né, é uma reunião de amigos, é uma rede social mais ampla, não tem um nicho específico. Já o LinkedIn, a gente está falando de uma rede social profissional, uma rede social que pode te ajudar a melhorar a tua marca pessoal. E também porque uma das primeiras buscas, um dos primeiros resultados de buscas que as pessoas forem fazer pelo teu nome completo, ou pelo nome que tu utiliza profissionalmente, vai ser o teu perfil no LinkedIn. Então, é a tua página, é a tua marca pessoal, é o teu eu profissional que deve aparecer lá. Então, a foto, né, ela tem que revelar quem tu és, sem ser sisudo, sem ser careta, sim, pode ter um sorriso, pode ser agradável, pode ser simpático. Só, claro, não pode ser, talvez, a mesma do Facebook, tá? Essa, eu diria que é uma dica básica. E eu já linko para a segunda dica dentro da foto mesmo, porque se você quer ser encontrado no LinkedIn, é importante que as pessoas saibam que você exista, certo? E uma das formas mais simples de lembrar as pessoas, mesmo aquelas que você se conectou há muito tempo atrás, que você existe, é simplesmente trocando a foto do perfil do LinkedIn a cada 2 ou 3 meses. Porque quando você fizer isso, a sua rede de contatos será notificada. E aí alguém que há muito tempo atrás não conversava contigo vai ser notificado por aquela nova foto do André Piazza, do Vinícius ou do Daniel. Vou dar uma olhada. Aproveita e já dá uma olhada no perfil do LinkedIn. Ou seja, é uma dica extremamente simples, mas que ajuda a ativar a sua rede. Uma terceira dica é conectar pessoas à sua rede do LinkedIn. Quantos amigos, aí eu faço uma pergunta, quantos amigos vocês que estão nos escutando aqui têm no Facebook? Quantas pessoas vocês estão buscando aumentar lá no seu perfil do Instagram? Eu tenho 3.000 seguidores, tenho 2.000, tenho 10.000, olha que legal. Agora a pergunta é, quantas conexões vocês têm no LinkedIn? Vocês têm dado a devida atenção ao LinkedIn, da mesma forma que vocês dão atenção ao Facebook, ao post no Instagram ou ao Twitter, que seja? Então, como terceira dica é dar uma atenção especial também ao LinkedIn. Olhar para o LinkedIn, se não na mesma proporção que você olha para o Facebook, pelo menos algo muito próximo a isso. Comece por 2 ou 3 vezes por semana. Eu utilizo muito mais, eu particularmente, até porque faz parte do meu negócio,
negócio, faz parte do meu experimento, eu utilizo muito mais o LinkedIn do que o Facebook. Mas eu costumo dizer para os meus amigos, quer me encontrar rapidamente, tirando o WhatsApp, que é a coisa mais instantânea que a gente tem hoje em dia, né? Mas quer me encontrar rapidamente, manda uma mensagem pelo LinkedIn que eu te respondo prontamente. Eu tenho notificações de mensagens para LinkedIn no meu celular. Sendo que Facebook eu não ativo nenhuma notificação. Facebook, quando eu quiser, eu vou lá e olho, porque vai ter uma festa, vai ter um anúncio, vai ter alguma coisa legal. Enfim, vou lá me divertir. Mas negócios eu vou fazer no LinkedIn. E aí eu trago uma outra dica, que também é bem simples, que muita gente coloca no seu perfil do LinkedIn, no seu título lá, quando não está trabalhando, né, quando está desempregada, enfim, a pessoa coloca em busca de recolocação profissional. Por que não é legal colocar em busca de recolocação profissional? Não é pelo fato de não ser bonito isso. Não, é porque é interessante saber como o LinkedIn funciona. Ele tem um mecanismo muito parecido com o Google. Ele faz uma indexação das palavras-chave do teu perfil. Então, se a gente estiver procurando um emprego no LinkedIn, a gente tem que pensar com a cabeça do recrutador. Como que o recrutador vai procurar um profissional como eu? Eu sou um analista de marketing, eu sou um analista financeiro, eu sou um assistente de contabilidade, eu sou um gerente de vendas. Enfim, você tem que tratar o seu perfil atual no LinkedIn de maneira igual ao perfil que você quer ter no futuro, né? Não é que você vai dizer que é um gerente de vendas se você não é, mas se você tem experiência para ter esse tipo de título, essa é a especialização que você tem que informar no seu LinkedIn. Então, jamais coloque em busca de recolocação profissional. Se vocês fizerem uma pesquisa agora, lá na busca do LinkedIn, e escrever em busca de recolocação, vai aparecer milhares de pessoas. E na medida do possível, quando eu vejo uma pessoa que coloca isso lá no LinkedIn, eu tento avisar a pessoa, olha, procura não colocar isso, porque o recrutador ele não vai fazer a busca dessa forma. Imagina um recrutador de uma empresa abre o LinkedIn dele para procurar um novo profissional para aquela vaga que recém foi aberta na empresa. A última coisa que o recrutador vai escrever é, eu procuro um profissional em busca de recolocação. Não, ele não procura profissional assim. Pensa que ele é um mecanismo de palavras-chave que vai fazer um match entre aquilo que você escreveu no seu perfil com aquilo que o recrutador está buscando. E cada pesquisa ela é muito única, aí diferente do Google, porque o recrutador que estiver buscando, né, o LinkedIn vai considerar todas as características daquele recrutador, a localização, o tipo de empresa que ele trabalha, para entregar no resultado de busca os profissionais mais adequados àquele tipo de busca que a pessoa estiver fazendo. Então, dica simples, procure evitar em busca de recolocação profissional no título, no seu título ou na descrição do seu LinkedIn, certo? Até porque as pessoas que são contratadas pelo LinkedIn não necessariamente estavam desempregadas. Então, isso não vai fazer a menor diferença para um recrutador. Se ele quiser te contratar, ele vai entrar em contato contigo. E às vezes até melhor estar trabalhando ou parecer que está trabalhando, porque isso aumenta o interesse da pessoa que está te buscando, certo? Uma outra dica, ainda dentro da descrição profissional, é lembrar que o LinkedIn ele não é uma lista de cargos pelos quais você passou, cargos e empresas. Eu, por exemplo, trabalhei na Dell Computadores. Dell Computadores, fui vendedor, coach de vendas e gerente de vendas. Pronto. Não. Quais são as suas conquistas nas empresas pelas quais você passou? E muita gente me diz, mas Daniel, eu não tenho experiência, eu trabalhei apenas numa empresa, eu sou jovem, eu estou começando, eu não fiz grandes coisas. Aí eu pergunto, você, em algum momento, ao menos, já ajudou o colega do lado? Já é alguma coisa, já é uma realização. Procurem colocar realizações nos perfis de vocês. Não só aquilo que vocês fizeram, que é muito importante, obviamente, né? Não só responsável por isso, responsável por aquilo, responsável por aquele outro, mas quais foram as realizações, qual foi o seu legado naquela jornada que você teve dentro daquela empresa? O que você deixou de diferente de quando você entrou lá? Por quê? Se você quer um emprego diferente, quer um salário diferente, quer uma posição diferente numa empresa diferente, você tem que ser minimamente diferente no seu LinkedIn. Senão, as pessoas, os recrutadores não vão encontrar vocês. E 80%, e aqui um dado muito importante, 80% das contratações que acontecem pelo LinkedIn, elas são de pessoas que foram encontradas por recrutadores e não de pessoas que se candidataram às vagas. Olha o tamanho da importância de você deixar o seu perfil no LinkedIn riquíssimo, muito rico, com muitas informações. Convido a todos a verificar o meu perfil lá no LinkedIn. Eu procuro seguir as próprias dicas e, invariavelmente, eu recebo de 1 a 2 ofertas, não de trabalho propriamente dito, mas convites de conversa sobre oportunidade de trabalho. E é assim, e é incrível.
E é muito legal, porque muito embora eu não vá aceitar, pelo menos eu crio mais uma conexão e penso em alguma outra pessoa que pode ser interessante para aquela oportunidade lá, que eu vou indicar se e somente se o perfil do LinkedIn da pessoa estiver interessante, certo? Essas são algumas dicas básicas que eu dou. E uma outra dica, eu acho que eu já estou na 6ª dica, se não me engano, mas enfim, vamos lá. A gente costuma publicar bastantes coisas, né, nas redes sociais da festa, digamos assim, né, no Facebook e no Instagram. Uma foto, compartilhar um artigo, alguma coisa assim. Por que não fazer de forma profissional também no LinkedIn? No LinkedIn, você tem basicamente 2 formas, ou 3, de compartilhar suas ideias. A primeira delas é escrever na própria timeline, como tem no Facebook. Você faz um post com alguma ideia, com alguma realização, com alguma dica sobre alguma coisa que você faça, você aprendeu recentemente. Então, faça isso, um post lá. Hoje eu aprendi que uma técnica nova de negociação de vendas que eu apliquei aqui na minha última negociação e o resultado que eu obtive foi tal. Olha que legal, olha que simples, né? 2, 3 frases que você coloca lá e aí começa, né, a enriquecer o seu perfil e a sua imagem, né? Melhorar a sua imagem dentro do LinkedIn. Outra forma é você publicar artigos no LinkedIn. Essa é uma forma, digamos, não mais complexa, mas mais trabalhosa, porque um artigo, né, ele requer pelo menos 500 ou 600 ou 1000 palavras para você transcorrer sobre algum determinado assunto, tópico, alguma coisa que lhe interessa. E o que eu recomendo é que você escreva, né, coisas que tenham a ver com o seu perfil pessoal, com a sua carreira, com os seus aprendizados, com aquilo que você quer contribuir com o mundo. Uma terceira forma, e muito simples, de você compartilhar as suas ideias no LinkedIn é simplesmente compartilhar coisas que você acha interessante. Então, você não precisa escrever nada. Você lê um artigo que pareceu interessante sobre o seu mercado, pega o link e publica no LinkedIn. Tão simples quanto. É pegar um link de algo que você lê, e frequentemente nós somos impactados por artigos, inclusive no Facebook, pega o link daquele artigo e coloca, olha só, pessoal, que interessante isso que eu acabei de ler, dê uma olhada. Pronto, isso também vai ajudar a melhorar teu posicionamento dentro do LinkedIn. Deixa eu dar mais uma dica, que eu adoro dar dicas, que é uma forma de vocês mensurarem como que vocês estão atuando no LinkedIn, que se chama Social Selling Index, é o SSI. Não sei se todos vocês já tinham conhecimento ou não, mas coloquem lá na busca do Google Social Selling Index, ou SSI LinkedIn, que vai levar vocês para dentro de uma página que é o Sales Navigator, que é a ferramenta de vendas e CRM do LinkedIn. Sales Navigator é um capítulo à parte, que a gente poderia ficar 14 horas falando sobre o Sales Navigator, de tão fantástica que é essa ferramenta, mas deixa assim. Lá você vai ter a possibilidade de verificar o seu score. Então, você tem um score que vai de 0 a 100. E o seu score ele vai te dar se você está entre os melhores da sua rede, entre os melhores do mercado, como é que está a sua nota de Social Selling Index. E a sua capacidade de fazer o social selling, né, a venda social, que o LinkedIn, né, nada mais é que uma grande rede profissional que te possibilita não só encontrar um novo emprego, te possibilita fazer negócios. E se você tem um negócio, tem uma empresa, é um profissional liberal, autônomo, vende qualquer coisa, certamente os seus clientes estão lá no LinkedIn. Basta você usar os mecanismos de busca do LinkedIn, né? Você vai lá no campo de busca do LinkedIn, por exemplo, você vende um software de contabilidade. Você pode vender isso para quaisquer empresas, né, que precisam ter contabilidade, ou um software de gestão de vendas, ou qualquer coisa que você venda. Você vai lá e procura o profissional que pode ser beneficiado com o seu produto ou serviço. E aí você vai construir um mailing. Olha que interessante, né? Através do perfil lá da busca do LinkedIn. O LinkedIn ele te abre muitas possibilidades de fazer negócios, de se conectar com pessoas, com o público-alvo do seu interesse. E claro, um nível acima disso seria o Sales Navigator, que é uma ferramenta que tem um preço mais elevado, mas que também te possibilita trazer resultados fantásticos. Mas eu diria para começar, né, com o básico, utilizando a busca ali do LinkedIn para procurar o seu possível cliente ali. Estão anotadas, Daniel, as dicas. A gente vai deixar tudo isso, essas dicas aí postadas no episódio do Daniel. Então, octanage.com/E041, episódio do Daniel com todas essas dicas disponíveis para a gente fazer download. Dicas simples
e formas concretas de criar valor e reter valor no perfil do LinkedIn, ser encontrado, ativar o networking, construir inclusive listas de pessoas, de clientes em potencial. São algumas das funcionalidades que o LinkedIn nos permite. Então aí dicas simples de como fazer isso acontecer. Daniel, mudando um pouco de assunto, eu sei que ao longo do tempo você construiu um personagem que é o Homer Gremista. Conta para nós quem é o Homer e por onde ele andou ao longo dos anos. Vamos falar, como eu falei logo no início, né? Eu sou gremista, torço para o Grêmio Futebol Porto-Alegrense aqui da minha terra, sou fanático pelo Grêmio, respeito as outras torcidas, obviamente, mas como é que surgiu o Homer Gremista? Ele é de criação de um grande amigo meu, Leonardo Forest, em que quando nós íamos para os jogos do Grêmio, a gente carregava conosco o desenho do Homer Simpson com uma camisa do Grêmio e a tradicional caneca de chopp. E isso era pendurado lá nas arquibancadas do Grêmio para ficar visível para todo mundo. Só que aí o Leonardo teve uma ideia, uma sacada muito legal, né? Ele sabendo que eu ia viajar, à época eu ia para Londres, onde está o Vinícius? Eu ia para Londres, e ele falou, por que tu não leva o Homer Gremista? Olha, por que não levar o Homer Gremista? Levei como se fosse um amuleto de sorte, né? Era uma viagem internacional, se não me engano, minha primeira viagem internacional, ia direto para Londres, olha que legal. E lá em Londres, eu tive a sacada de começar a fotografar o Homer Gremista em pontos turísticos. Então ele passou lá pela London Eye, por tudo, pelo Big Ben, pela Tower Bridge, ele passou pelo metrô, por tudo que é lugar. Então, e aí começou, né, essa viagem, digamos assim, de que cada amigo que conhecesse o Homer Gremista pegava o Homer Gremista para levar para a viagem e fotografá-lo em lugares turísticos do mundo. Então ele já esteve em Paris, já esteve em Roma, ele já esteve no Coliseu comigo, aliás, ele já esteve nos Estados Unidos, ele já esteve na Argentina, no Uruguai, ele viajou o mundo. Só que não só de felicidades vive o Homer Gremista. O Homer Gremista acabou sumindo pela terceira vez. A primeira vez foi lá no próprio estádio do Grêmio, né, no primeiro estádio do Grêmio, estádio olímpico, ou segundo, né, para quem é mais fanático, enfim, em que estávamos lá, a gente jogou para a arquibancada superior, o Homer Gremista, a gente sempre jogava, a gente ficava na arquibancada inferior e jogava para alguém da superior amarrar o trapo, que a gente chamava, né, o trapo do Homer, para ficar mais visível, para aparecer nos canais de televisão, enfim, né, era a nossa história ali. Em um dos jogos, o Homer foi levado por algum gremista fanático, espero que esteja em boas mãos, né, a gente viu o pseudo-gremista, digamos assim, tirando o Homer Gremista, né, e a gente achou que ele ia jogar para nós. Não, ele pegou, guardou aquilo e saiu correndo. A gente saiu correndo para tudo que é lado, mas num estádio com 20, 30 mil pessoas, a gente não achou o cara. O Leonardo Forest, ele fez uma nova versão, pintou de novo a mão o Homer Gremista e aconteceu de novo no estádio olímpico do Homer Gremista ter sido levado por alguém. E aí aconteceu uma terceira vez, daí já no novo estádio do Grêmio, na arena do Grêmio, o Homer Gremista também foi levado. Eis que ele entrou para a história, né? Ele saiu da vida, entrou para a história, assim como Getúlio Vargas, e hoje a gente não tem mais o Homer Gremista, mas é algo a ser reeditado. Mas enfim, foi uma brincadeira, né, que começou ali para a gente usar um personagem existente e torná-lo gremista e levá-lo pelo mundo para divulgar também as cores do Grêmio, por que não? O Homer Gremista acabou virando uma lenda e imortalizado, então, pela sua presença aí ao redor do mundo e também pelo amor que a torcida acabou desenvolvendo com ele. Esse fanatismo que levou ele múltiplas vezes a ser levado por torcedores aí e acabou, enfim, sendo elevado para a condição de lenda, né? Isso aí, excelente definição. Agora ele virou uma lenda. Agora ele foi promovido a essa condição. Tem uma outra história interessante a respeito do seu passado, Daniel, que eu acho que você aprendeu muitas coisas também nessa situação, que talvez tenham traduzido na tua carreira como empreendedor. E é a tua participação dentro da banda cult, da banda underground, Tarcísio Meiras Band. Conta um pouco para nós o que é a Tarcísio e o que tu aprendeu nesse período que tu trabalhou com a Tarcísio. Olha, primeiro eu queria contar a história de como que eu entrei para a banda. Eu sempre fui absolutamente fanático pela banda, embora ela não fosse tão conhecida assim, mas eu sempre fui fanático porque ela era de um colega meu de trabalho, né? Enquanto eu trabalhava num provedor de internet, sim, eu trabalhei num provedor de internet, ajudei a cortar as fitas da internet no Brasil, e esse colega de trabalho, o Gesiel Rocha, ele era o baterista
baterista e criador da banda. E ele, quando me apresentou a banda, de cara eu achei sensacional, porque é uma banda que tem muita irreverência, uma banda que satiriza muita coisa, é uma banda que um bom humor elevadíssimo. Então eu, por ser um cara bem humorado, de bem com a vida e gostar de curtir bastante as coisas, eu me identifiquei de cara com a banda. E passei a escutar e decorar as letras e tal. Até que teve uma festa de final de ano da empresa, num bar em que teve uma banda lá que fez o seu show, tal, não era Tarcísio Meras Band, e a banda saiu e deixou os instrumentos ali e continuou tocando o som ambiente. Lá pelas tantas, eu subi ao palco, tava tocando uma música do Guns N' Roses, eu subi ao palco e cantei a música do Guns ali junto com o som ambiente. Esse meu colega, o Gesiel, baterista e criador da Tarcísio Meras Band, ele gostou do que viu e me convidou para ir a um ensaio da Tarcísio Meras Band. Eu, como assim, cara? Eu vou a um ensaio da Tarcísio? Não, como assim, cara? Fui a um ensaio, eu achei que eu ia lá só para assistir os músicos tocando. Ele falou, não, pega o microfone aí e faz o que tu sabe. E eu, mas cara, eu não sei. Não, então faz o que tu sabe, o que tu acha que tu sabe. E ali eu cantei, e a partir daquele momento eu entrei na banda. Então, lições que eu tirei da Tarcísio Meras Band, primeiro a questão do time, Nós tivemos algumas formações, eu fiquei mais de 10 anos, acho que foram 15 anos que eu fiquei na banda, tivemos algumas formações. E sempre que alguém destoava, alguém não se sentia à vontade ou não estava comprado com a ideia da banda, a gente conversava muito com esse alguém para saber os reais interesses e, eventualmente, essa pessoa acabava saindo. Quando a gente trazia um novo integrante, um baixista, um guitarrista, um backing vocal, um vocalista novo, a gente procurava entender muito bem do que essa pessoa gostava. Tudo muito parecido com a história que eu vivenciei há pouco, a questão de valores, a questão de objetivos, o que a gente quer com tudo isso. Então, a construção do time e a pessoa que ia fazer parte do nosso time, não necessariamente ela precisaria ter um talento extraordinário, mas ela precisaria ter uma vontade muito grande de estar ali conosco e se divertir. E nos negócios de vocês, se vocês não se divertirem, a coisa não vai andar. Porque estresse e problema nós resolvemos todos os dias. E parece até um clichê aqui, mas o fato é que se você não se divertir no seu negócio, no seu trabalho, e sendo empreendedor, que te consome muito mais horas do seu dia do que trabalhando para uma empresa, a pergunta é quando que você vai se divertir? Então faça do seu trabalho uma diversão. Claro, não vai fazer do trabalho, a não ser que seja uma banda assim, de bom humor ou alguma coisa do ramo, não vai fazer dele uma libertinagem total. Claro que você tem que ter responsabilidade, compromisso, objetivos, metas a serem cumpridas, mas se não fizer com boa vontade, de bom grado e com bom humor, a coisa não vai andar. Porque os negócios, eles são feitos de pessoas para pessoas. Mesmo quando você relaciona e faz uma venda B2B, que é business to business, empresa para empresa, no final do dia é uma pessoa vendendo para outra pessoa que está comprando. Então você tem que entender de gente, você tem que entender de pessoas. Então, além da construção de time, da questão de valores, é entender de gente, o que as pessoas gostam, o que elas estão sentindo, como que eu posso me conectar com elas. Então, essas algumas das lições que eu trago da querida Tarcísio Meras Band, a qual eu não faço mais parte. Teve um momento em que as pessoas mudam de objetivo, mudam de vida, mudam de rumo, em que a gente definiu que a metade da banda queria sair da banda, a metade da banda saiu, a gente continua amigo, continua fazendo churrasco, continua junto. Aquele exemplo que tu destes, é encerrar uma relação, apertar a mão, dar tchau, cada um vai pro seu lado, mas a gente se encontra para fazer churrasco e fazer música, inclusive. Então, é muito legal, E a relação, e a gente teve momentos em que a banda tinha 7 componentes. Imagina 7 músicos tentando criar algo novo. E aí eu recomendo para quem não assistiu ainda o filme que conta a história do Queen, a história do Freddie Mercury, que está em cartaz, pelo menos aqui nos cinemas do Brasil, está em cartaz. Eu super recomendo, não só para quem é ou foi músico, mas para quem tem um negócio, que você vai ver lições fantásticas de empreendedorismo ali, de como lidar com gente, como lidar com negócios, como lidar com desafios e como que muitas vezes o conflito ele gera coisas positivas. Aquilo que eu falei, se você tiver pessoas trabalhando contigo que amplamente concordam contigo, que dizem amém para tudo que tu faz, dificilmente o teu negócio vai crescer. O que você tem que se basear são nos valores. Os valores são legais, são parecidos, vamos para um rumo muito interessante, beleza. Agora, as opiniões, elas não precisam ser iguais. As ideias, elas não precisam, e eu acho que
podem ser iguais. Entendo eu que o conflito saudável, obviamente, o conflito saudável precisa ser gerado para que novas ideias dali surjam. Super legal tu mencionando isso, que como a importância dos soft skills, que são basicamente a atitude, que é essa energia do tipo, eu tô aqui e eu tô aqui para participar, os valores estão alinhados e eu estou me divertindo com essa história toda, né? Então é uma outra proposta para justamente trabalhar junto, colaborar, absorver as diferenças que tiver durante o processo criativo, mas continuar firme e dar sequência, porque, enfim, tem aquele alinhamento que é muito mais básico e a gente vê aqui na entrevista toda, né? De valores, comprometimento, de atitudes e tudo mais. Então, isso de fato é uma coisa importantíssima aí para a gente levar para os nossos projetos pessoais e é alguma coisa que a gente também experimenta aqui no Octanage, né? Eu e o Vinícius, eu em Austin, o Vinícius em Londres. Além da distância geográfica, a gente sabe que o processo colaborativo é um processo de criação e acontecem muitas ideias e saber, na verdade, atuar e jogar com a ideia da outra pessoa e construir em cima ou redirecionar é uma das habilidades básicas nossas aí que a gente vive na base diária, né? E quanta ideia boa foi construída junta. Não foi só a ideia minha, foi na verdade a conversa, o relacionamento e a atitude, a ideia de perseverar, de superar o obstáculo, de achar alternativas quando uma solução não existe ainda. E então essa é a nossa experiência também no Octanage. Transicionando agora, Daniel, para o jogo rápido. Qual o hábito pessoal e diário que mais contribui para o teu sucesso? Tomar banho gelado. Daniel, você já testou a crioterapia? Não testei. A crioterapia é esse processo em que tem uma câmera e uma câmara em que eles colocam nitrogênio, eles usam nitrogênio gasoso para justamente baixar a temperatura. E o corpo fica exposto a essa temperatura mais baixa durante 3 minutos. E é justamente para intensificar esse processo do banho gelado. Então, é algo que várias pessoas aí estão fazendo. Na verdade, eu sou entusiasta do banho gelado. E foi assim que eu comecei e acabei então movendo para a crioterapia, que além de ser mais rápido, ele tem essa vantagem de ser um processo também menos intenso, né? Do ponto de vista, ele é mais intenso nos resultados, ele só é menos, acaba castigando um pouco menos. Vamos falar um pouco sobre qual é o benefício do banho gelado, do contraste térmico, Daniel. Olha, o primeiro deles é despertar. É o acordar, né? Ao acordar de manhã cedo ou a hora que você acordar, eu recomendo o banho gelado, porque mais do que o cafezinho preto, mais do que o chimarrão para quem é do Rio Grande do Sul, ou a Guaraná, ou o Red Bull, o que for, o banho gelado ele vai literalmente refrescar as tuas ideias e vai te acordar para um dia novo. E é o primeiro desafio que tu tens naquele dia. Se eu superar esse desafio, o que vier pela frente, eu vou resolver. E olha, é um processo que a gente se acostuma no dia a dia a ir até o banheiro para tomar o banho gelado. Mas é sempre um desafio. É sempre ligar o chuveiro, olhar para ele, encarar o chuveiro e entrar com tudo. É vencer esse desafio. Vencer o primeiro desafio do dia. Para mim, pelo menos, é algo muito importante. Porque, olha, cara, eu tomo banho gelado de manhã. E olha, eu morava na Serra Gaúcha até agosto desse ano. E esse ano nós tivemos um inverno extremamente rigoroso aqui no Rio Grande do Sul. Especialmente na Serra Gaúcha. O dia que eu tomei o banho mais gelado da minha vida foi quando eu acordei e a temperatura estava marcando 1 único grau e ainda assim eu fui encarar o desafio do banho gelado, em que obviamente eu acordei como nunca e superei esse desafio. Eu estava pronto naquele dia para o restante do dia tocar o barco, mas é muito importante. Outros benefícios que ele traz é ele evitar ou te ajudar, melhor dizendo, a descarregar o estresse. Então imagina, tu já sai, tu já teve uma noite de sono reparador, tu já enfrentou aquele desafio, ele te ajuda a esfriar a cabeça e manter ela fria por alguns momentos. Ele também te ajuda a emagrecer, para quem está nesse processo, eventualmente, também te ajuda a emagrecer. Ele também, inclusive, te ajuda a diminuir o risco de depressão. Isso é muito importante e a gente vive nesse mal do século, né? O mal do século é a depressão. Então, uma das técnicas que eu recomendo é o banho gelado, ele te ajuda com isso também. Ele te proporciona esses benefícios e outros tantos que te preparam para o dia
dia te preparam para encarar tudo que é desafio, e eu não abro mão do banho gelado. Depois que eu descobri há cerca de 1 ano e meio, eu não consegui parar. E encarei mesmo nos dias mais frios. Assim, tu resumiu de uma forma bem legal os benefícios. Isso aí é uma coisa histórica. Por exemplo, quando o Shackleton estava indo conquistar a Antártica, ele percebeu que a equipe dele precisava de uma motivação, porque era muito frio, e precisavam começar, então, enfrentando o dia. E os desafios lá são todos enormes, especialmente numa época em que os recursos eram limitados, especialmente para lidar com a questão da temperatura. Então, o Shackleton, ele motivava os homens dele de manhã, ele fez uma brincadeira, né? A pessoa que conseguisse acertar a temperatura daquele dia ganhava um prêmio, uma vantagem dentro do dia. Então era a forma que ele encontrou de empurrar o pessoal para fora de casa e pegar já no início da manhã aquele ar gelado e justamente enfrentar a psicologia toda, enfrentar o primeiro desafio do dia, porque virão muitos. E a brincadeira tomou corpo e eles passaram meses fazendo essa brincadeira aí. É uma das técnicas clássicas do Shackleton. E para nós, a gente que é o pessoal urbano, a gente perdeu um pouco esse contato com a natureza e com a humanidade, que precisava enfrentar o frio e a adversidade de uma forma diária. Então o banho de manhã gelado justamente tem esse poder, porque ele, na verdade, a gente consegue resistir melhor, mas o desafio de ligar a ducha e vir aquela água fria, ela persiste e te acompanha a vida inteira. Então, assim, é um sim diário que você está dando, na verdade, à vida, e é um sim diário que você está dando a aceitar e enfrentar suas dificuldades. Muito bem posto, Daniel. Falando sobre isso, né? Eu acabei de mencionar o Shackleton. Quem é a pessoa que você utilizou como modelo e inspiração para a tua trajetória pessoal? Olha, foram várias pessoas, pensadores de livros, enfim, de N campos intelectuais e tudo mais. Porém, em 2015, eu fui apresentado, digamos assim, a um empreendedor brasileiro e um cara extremamente focado em vendas. Mas não só isso, um cara que é extremamente simples, acessível, direto, né? Ele te dá um feedback, aqueles feedbacks soco no estômago, né? Que dói na hora, mas é um feedback sincero, direto e que te ajuda a crescer. E é um cara que, mais do que tudo isso, ele compartilha conhecimento quase que diariamente de forma gratuita, o que é louvável, assim como vocês da Octanage, que eu acho fantástico, compartilhar coisas que vocês sabem e também coisas e experiências, né, que os convidados de vocês têm para compartilhar. Isso, para mim, é louvável e ajuda o mercado a crescer, ajuda as pessoas a se transformarem na melhor versão delas mesmas, obviamente. E o nome do cara é Ricardo Jordão. Ele é o Ricardo Jordão Magalhães. Ele tem um canal no YouTube com mais de 1000 vídeos, ele está no Instagram também, no LinkedIn, obviamente. Ele é especialista em vendas, mas ele diz que ele trabalha no nicho do chacoalhão. Ele chacoalha a vida das pessoas para sai daqui, sai desse lugar, te move e vai fazer alguma coisa de bem. E algumas coisas que ele compartilha são muito interessantes. Ele convida as pessoas a pensar pequeno. Como assim? As pessoas estão se perguntando, como assim pensar pequeno? Cara, eu tenho que pensar grande, eu tenho que pensar que eu vou montar um negócio, eu vou montar uma loja, ela vai ser maior que a Netshoes, vai ser maior que a Amazon. Tem que pensar imensamente grande, tem que ser fantástico. Sim, tem que ser, ok. Mas o que é o pensar pequeno? É o começar pequeno. Porque se você se deslumbrar com histórias que estão muito distantes da sua, ou olhando só para o ponto atual em que os empreendedores estão, você não vai conseguir começar. E o começar é o começar pequeno. É o começar resolvendo um problema muito específico, nichando, fazendo a diferença na vida daquela pessoa, falando a linguagem daquela pessoa, um problema, né, que vai ajudar uma pessoa a transformar o seu dia, a sua vida, o seu negócio, o seu relacionamento, a sua saúde, o que for. Então, isso é muito legal. Ele convida as pessoas a pensar pequeno, pensa nicho, começa pequeno e aí vai crescendo com o tempo. Não olha para o final da tua jornada. Ok, tu tens que ter um objetivo,
mas quando tu fores fazer, colocar a mão na massa, começa pequeno, porque e aí muita gente ela deixa de fazer, deixa de dar um passo em rumo ao seu grande objetivo de se tornar um empreendedor, de ter um negócio, de abrir uma empresa, porque está faltando ler aquele livro, ou porque está faltando fazer aquele curso, ou porque está faltando se conectar com aquela pessoa. Não, mas só falta mais esse curso, só falta mais esse conhecimento. Faz. O plano é fazer. O próprio Jordão fala muito isso. O plano é fazer. Vai lá e faz. E você vai aprender com isso. E quando você estiver aprendendo, você vai se conectar com outras pessoas que vão estar dispostas a te ajudar. Então, pense pequeno, execute e faça. O plano é fazer. Excelente dica, então, focar na execução. E, de fato, a minha experiência com o Ricardo Magalhães é justamente isso, ele te dá um chacalhão de cara, né? O estilo dele, a abordagem toda. Então, assim, um cara que realmente está 100% imerso na realidade e nas dicas que ele está dando para o público. Uma das coisas que tu mencionou na tua apresentação, Daniel, foi a parte da tua família, é uma pet, que é a costelinha. Queria saber se tem uma dica de prato vegano para os nossos ouvintes. Olha só! Eu não sou vegano, né? Mas uma dica de prato vegano para os ouvintes. Eu recomendo, vamos lá, olha, não é uma dica de especialista, não é alguém que é vegano, mas que eu gostei dessa pergunta porque tira a pessoa da zona de conforto, né? E o empreendedor, ele está sempre saindo da zona de conforto. Mas algo que é vegano, que pode ser muito bom, são saladas. Eu adoro saladas. Eu adoro comer comida de verdade. O que é comida de verdade? Você vai no supermercado, vai comprar aquela coisa, se você sabe como aquilo foi feito, ou imagina mais ou menos como aquilo foi feito, ok, eu recomendo que você coma. Então, uma fruta, uma verdura, saladas verdes e tudo mais, é sempre bom. Inclusive, até ontem, eu estava assistindo um episódio do MasterChef Brasil, e o desafio era criar uma receita que harmonizasse com café. Olha que interessante, né? E os competidores, eles criaram pratos, em todos os pratos eles deram um foco muito grande para proteína. Sempre tinha que ter ou uma carne de porco, ou uma carne de ovelha, ou uma carne de frango, uma carne de gado. E no final, né, um dos feedbacks que eles receberam do Alex Atala, que é um dos maiores chefs que existe, foi: olha, eu dei o desafio para vocês de harmonizar um prato com o café, e vocês focaram na proteína. Por que não vem nenhum prato vegano aqui? Que seria muito mais fácil de harmonizar do que com uma carne junto a um cafezinho. Então, né, resumidamente, as dicas que eu dou é comer, né, tirando aí proteínas de carnes e tal, é aquilo que você sabe como é feito, diferente de, vou comprar um suco em pó. Como o suco em pó é feito? Não tenho a menor ideia, né? Então deixa de lado. A essência da vida empreendedora é a transformação pela qual passa o empreendedor. Tu falou para nós que tu teve uma experiência de 6 meses no Vale do Silício e essa imersão foi muito rica. Para a gente finalizar a entrevista, qual a dica de ouro que tu dá a partir desta experiência, Daniel? Networking, conhecer gente. E nos meus primeiros meses lá no Vale do Silício, nos primeiros 2 meses, foram um pouco difíceis, porque eu ainda estava procurando lugar para ficar, lugar para morar, eu queria um lugar só meu, eu não queria dividir o quarto com ninguém e tal. Então eu passei uma certa dificuldade em encontrar um lugar que fosse interessante para mim, que eu pudesse ter minhas coisas, meu cantinho e tal. Mas quando eu me dei conta, quando eu me resolvi nesse sentido, eu comecei aí sim a explorar aquilo que de melhor o lugar oferece, que não só aquele lugar, mas quaisquer lugares. As pessoas que vivem lá. Eu comecei a ir para cafés, a ir para palestras e conversar com pessoas. E o que é muito legal, especialmente na Califórnia, não sei se no Texas é assim também, André, que uma vez me surpreendeu muito. Eu estava esperando para atravessar a rua, esperando o sinal fechar, né, ou abrir, no caso, para o pedestre, e uma pessoa parou do meu lado e começou a conversar comigo, do nada. E não foi essa única vez, essa foi a primeira. Lá na Califórnia, as pessoas, do nada, conversam contigo, começam a conversar, a puxar assunto, porque pode ter algo que elas podem contribuir contigo e vice-versa. E o que é mais legal ainda, falando de networking, e aí uma coisa que para brasileiro é extremamente diferente, chega a ser disruptivo, é que eu vi muitos concorrentes que iam para um bar, para um café, para um restaurante, sentar
sentar e conversar sobre os negócios deles. É como se eu e o André fôssemos concorrentes e a gente saísse para tomar um café e eu perguntasse para o André, o que tu tá fazendo para vender mais? E o André abrisse o jogo. E eu também abrindo o meu jogo de como que eu tô fazendo para vender. Quem sabe tu faz isso, quem sabe tu faz aquilo, quem sabe tu faz aquele outro. E isso abriu a minha mente de um jeito de que, primeiro, o mercado é infinito, tem espaço para todo mundo. E segundo, cada um é um ser único. Se eu estou vendendo um produto que ajuda as pessoas a melhorar o perfil no LinkedIn, não quer dizer que o outro que esteja vendendo não seja bom também. Talvez as pessoas se identifiquem com o meu e vão lá e comprem o meu, beleza. As pessoas se identifiquem com o outro, vão lá e compram o outro, beleza. No final, o mercado vai estar aquecido, o mercado vai estar funcionando, porque ele é infinito, tem espaço para todo mundo e cada um é um ser único, com uma mensagem única, com um estilo único, com a solução de um problema específico que um resolve, outro não resolve, tem espaço para todo mundo. Então, o networking e eu posso chamar de a concorrência colaborativa foram as grandes lições que eu tirei do Vale do Silício. Time Octanage, nós somos a média das pessoas com quem mais convivemos. E hoje você esteve aqui comigo e com essa pessoa incrível que é o Daniel Vitola de Vargas. Acesse octanage.com/e041, junto com a transcrição do episódio, deixo lá os recursos mencionados na entrevista. As dicas que o Daniel nos passou a respeito de como turbinar o LinkedIn, ferramentas, os livros e os filmes que ele mencionou e muito mais. Para conectar com o Daniel, acesse octanage.com/comunidade e crie o seu usuário. Você poderá interagir diretamente com ele e com toda a nossa comunidade de pessoas que vivem no seu dia a dia a extraordinária mentalidade empreendedora que hoje aprendemos com o Daniel. O Octanage está aí com episódios novos toda semana. Não quer perder a nossa próxima entrevista? Segue a gente nas redes sociais, inclusive no Spotify e no Deezer. Uma forma fácil de incluir novos hábitos e mentalidade para desenvolver o seu potencial empreendedor. Daniel, muito obrigado por ter estado aqui conosco e por ter dividido de forma tão generosa as tuas experiências e o teu aprendizado com todos os nossos ouvintes. Em nome deles, te saúdo e um grande abraço para ti. Eu que agradeço, muito obrigado pela oportunidade, a todos vocês ouvintes, a ti especial, André, ao time da Octanage, junto do Vinícius. Obrigado e até a próxima. Octanage Podcast, sua dose semanal de inspiração para empreender.